Aí é problema teu. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo. Quem está aqui, professores estão comigo, Juan e Rômulo, e a Aline está no apoio, e Poliana também hoje. Hoje, para iniciar, como vocês viram a aula, o tema da aula, vamos falar sobre políticas públicas, questão agrária e conflitos de terra no Brasil. Né? São temas bem abrangentes, demais até. A gente vai, assim, rabiscar eles hoje por alto, não vai ter nem como aprofundar muito. Até as prévias que nós fizemos para vocês na semana davam uma base, mais ou menos, ou até algumas coisas um pouquinho a mais do que ainda trazer hoje, já para tentar deixar o conteúdo mais rico, né? Eu diria assim, além também do simulado, né? O mini simuladinho que a gente fez com vocês, formulário. Além disso, também vão ter materiais na pasta do Drive, que a Aline vai postar após a aula, ou amanhã, acho que é amanhã, se não me engano. Então vai estar tudo lá, um material de apoio para vocês. O slide da aula de hoje, bem como também materiais de apoio. Quer falar uma coisa, Juan, Romulo? Não, né? Por enquanto não. Beleza. Então, para começar hoje, a gente decidiu começar com música, né? Uma música que tem relação com a temática de hoje, chamada Canção da Terra, do Pedro Munhoz, que foi composta em 2011 e foi regravada pelo Teatro Mágico, uma banda de São Paulo. Né? Para tocar e cantar, hoje, interpretar essa música para nós, nós convidamos, no caso, o amigo Vinícius, que está aqui, Vinícius Polese, lá de Americana, São Paulo, ele, amigo meu, mas também acabei introduzindo um pouquinho para Juan e Romulo sobre quem é ele, né? E ele vai começar para vocês. Eu vou postar aqui, antes dele começar, a letra da música para vocês irem acompanhando, para verem como tem relação com a aula de hoje. Só pegar aqui a cópia. Tá aqui. Só um momento, só postar logo aqui e ele começa. Aí. Isso só foi uma parte. Vou postar em duas partes. Postar logo uma aqui e postar outra agora, que é grande. Para ver o resto. Pronto, tá aí a letra, sai para vocês irem acompanhando. Vinícius, quando quiser, é com você, viu? Pode ligar o áudio. Tá com dois áudios, é? Você tá? Estão me ouvindo? Sim. Ouvindo sim. Agora sim. É que eu tô com... Tá o vídeo no PC e o áudio no... Ok. Vou ligar meu som aqui para você ficar sozinho aí. Não, maravilha. Primeiro agradecer aí pela oportunidade, né? Apesar de eu não ser músico, mas ter a oportunidade aí de tocar uma música para vocês que a gente acha legal pra caramba. Vamos lá. Tudo aconteceu num certo dia, hora de Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem atlas de um globo, mas tinha no meu lugar, era terra, 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 terra. E fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. Terra, 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 Madre Terra
terra nossa esperança, onde a vida dá teus frutos, o teu filho vem cantar. Ser e ter um sonho por inteiro, ser sem terra, ser guerreiro, com a missão de semear a terra. Mas apesar de tudo isso, o latifúndio é feito nisso que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância que produz a intolerância. Terra é de quem plantar a terra. É isso aí. Valeu, Vinícius. Muitíssimo obrigado pela bela música. E ótima também interpretação, né? Eu que agradeço aí pela oportunidade de poder participar. Muito obrigado. Valeu, obrigadão, Vinícius. Pronto, pessoal. A gente começou com a música porque dá todo um contexto do que a gente vai tratar hoje, na aula de hoje, né? Tanto as políticas públicas, quanto a questão da terra em si, quanto os conflitos também, de certa forma, estão aí sutilmente na letra da música. Então, agradeço a Vinícius pela disponibilidade, né, de estar aqui hoje, nesse momento, 2 da tarde, no sábado, que é sua folga, ainda mais. Então, agradeço muito, viu? Se quiser falar alguma coisa aí, quiser ficar na sala também assistindo a aula um pouquinho, pode ficar, certo? Beleza. Aline, pode começar a exibir o slide. Enquanto a Aline abre aí o slide, pessoal, a gente vai ter essa primeira parte de aula, que vão ser 50 minutos, e posteriormente temos um intervalinho de 5, 10 minutos, a gente vai ter aí, para quem quiser tomar água, esticar os braços, as pernas, o corpo. E posteriormente voltamos novamente com a segunda parte da aula, depois novamente intervalo e depois a parte final, certo? Vai ser bem dividido hoje, para que possamos ficar melhor organizados também e não ficar tão cansativo, beleza? Vai lá, Juan. Comigo isso aqui ainda, esqueci desse. Vamos lá. Antes de iniciar, como sempre, como um bom nerd que sou e que somos também os 3 aqui na sala hoje, vamos fazer alguma indicação para vocês de série. Alguns de vocês já ouviram falar de The Walking Dead, já viram, acho, ou já ouviram falar, bem como também na série brasileira, 3%. Aí você vai perguntar, professor, o que tem a ver isso com questão agrária no Brasil ou questão agrária como um todo? Né? Tem muita relação. Primeiro, 3%. 3% tem todo um contexto de concentração de poder na mão de poucas pessoas e exclusão social, que a série bem traz isso. Para quem já viu, ela é bem notória em mostrar isso. Né? O poder, melhores moradias, melhores condições de trabalho, mais conhecimento para um grupo seleto de pessoas, enquanto a maioria fica à margem dessas benesses, eu diria assim, certo? Não é à toa que tem até em cima do banner, tem dizendo aí, a igualdade é uma ilusão convincente. E é boa parte do que a gente vai ver hoje. Nacional, né, Márcio? Isso, série nacional, série brasileira. Nacional. Que ficou muito... ganhou expoência a nível mundial, né, pela temática que ela traz. The Walking Dead é mais antiga, bem mais famosa do que 3%. Ela fala de uma distopia, né? Um mundo, um apocalipse zumbi, obviamente, mas também traz todo um contexto. Você vai ter núcleos de povoamento, né? De resistência, de pessoas que sobreviveram
ao Apocalipse, e de certa forma criaram poder sobre a terra também, controlando quem entra e quem sai de certos locais dentro do país, né? Dentro do mundo aí, no contexto, mostra a América, Estados Unidos, mas remete a uma questão mundial também, ok? Então essas dicas aí para vocês hoje, quem quiser se aprofundar um pouco mais, é isso. Vai lá, Juan. Estão me ouvindo? Agora tá. Sim, sim, sim. Não tinha dado uma travada aqui, eu achei que tinha caído a conexão, né? Então, a ideia, né, como foi proposto para vocês, é de discutir, né, efetivamente, como é que funciona essa relação de três coisas importantes que aparecem muitas vezes separadas no livro didático, né, como se fossem três coisas completamente diferentes. E aí a proposta da nossa aula é uma integração tanto de conteúdo quanto da questão mais disciplinar e de integração. Volto a insistir de novo nessa perspectiva, né? A gente, infelizmente, tem um processo de ensino que nos coloca uma demanda, né? Nos coloca uma disposição de conteúdos fracionado em capítulos de livros didáticos, em vários livros de várias disciplinas, com horários completamente quebrados, né? Assim, uma hora é a aula de história, a outra é de geografia, e o Enem ele não está preocupado com essa perspectiva. Ele entende o conhecimento como algo conjunto, coletivo. E é justamente a proposta que as nossas aulas integradas elas têm, né? De trazer esses conteúdos que aparecem dispersos em vários manuais didáticos e trazer eles para dentro de uma atividade colaborativa e coletiva, certo? Então, nós começamos a nossa abordagem de hoje numa perspectiva um pouco mais histórica da coisa, né? Eu não tenho pretensão aqui de abordar profundamente a questão de extinguir completamente essa temática, historicamente falando, porque não é o objetivo aqui, tá? A gente precisa construir o que a gente chama de linhagem histórica. O que é a linhagem histórica? É perceber que um evento ele tem uma continuidade ao longo do tempo a partir das consequências que os fatos e os eventos acabam proporcionando para a gente. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é um processo chamado de remissão. A gente vai voltar no passado, né, mais propriamente, ao descobrimento do Brasil, e vai traçar uma linha desde esse descobrimento até os dias atuais, para tentar entender quando começa esse problema histórico, como ele se desenvolve e por que ele chegou ao patamar que ele está agora. Beleza? Então, vamos adiante. A primeira questão, e assim, o grande mote, o ponto de partida que eu quero que vocês entendam é esse slide inicial, certo? Ele tem como finalidade apresentar um caminho da conversa, tá? Essa fala que eu trago para vocês, ela está estruturada especificamente em cima desses pontos que estão colocados aí para vocês na tela, certo? Então, a gente precisa entender o que é concentração fundiária, né? Por que ela acontece, quais são os fatores, quais são as raízes históricas, e é justamente a partir desses fatores que estão colocados que a gente vai se debruçar paulatinamente ao longo desse primeiro momento. Tá? Então, o desenho, né, a organização, né, da ideia central vai estar montada nesse foco. Tá? Então, a gente precisa entender o que é concentração fundiária. Né? Assim, aparece esse termo lá no Enem, nunca ouvi falar, tem uma questão sobre isso, muito simples. Tá? Concentração fundiária se remete, ou é sinônimo, quer dizer exatamente concentração de terra. Apareceu concentração fundiária, é acúmulo de terra. Então, significa dizer que eu quero apresentar para vocês quais os fatores que contribuíram para que o Brasil hoje tivesse uma estrutura fundiária, né, uma distribuição de terras concentrada na mão de poucas pessoas, tá? E aí eu volto à pílulazinha, né, de conhecimento, né, ao áudio que eu mandei, né, o protótipo de podcast que eu trabalhei com vocês ontem, tá? Eu postei no grupo lá para vocês
espero que tenham ouvido, né, e acompanhado, que no Brasil, né, o Brasil hoje é o 5º maior país em extensão territorial do mundo, tá? Então, aliás, o 4º, me desculpem. Então, nós temos que entender que existem quase 200 e poucos países, né, no mundo, espalhados, e o Brasil é o 4º maior deles. E o que é que isso nos traz como consequência? O fato de nós, por sermos um país grande, em tese, deveríamos ter uma distribuição mais igualitária de terras. Infelizmente, não é isso que aconteceu no nosso país. Nós temos essa extensão territorial gigante, né, quase 8 milhões e meio de quilômetros quadrados de terra, é muita coisa, é muita coisa. O nosso país é praticamente um continente, né? A gente precisa entender isso, né? Nessas definições da geografia. Nós temos um país de extensão continental, ele é muito grande, inclusive ele é maior que a União Europeia, então o conjunto dos países da União Europeia é menor em extensão territorial que o Brasil, né? Existem pessoas no Brasil, né? Uma pequena, ínfima parcela de pessoas que têm territórios, né? Têm fazendas, têm latifúndios maiores do que vários países no mundo. Então, a gente precisa entender quais os fatores que levaram a isso, tá? E para tentar entender, a gente tem que voltar no passado. E a primeira grande explicação para isso é entender essa linearidade. Começa com capitanias hereditárias, que vai se estender ainda no período colonial com a doação de sesmarias e que só vai ser extinta, né, nessa forma de nomenclatura com a Lei de Terras, em 1850, né, pouco antes da proclamação da República, durante o Império, e posteriormente, na década de 60 do século passado, com o Estatuto da Terra. Tá? Então, basicamente, nós vamos caminhar por esses pontos, certo? Então, eu vou pontuar cada um deles de forma mais detalhada e, a partir daí, a gente gera um mini debate, certo? O próximo slide, por favor. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar e perceber é que a gente consome uma narrativa problemática, tá? Sobre o que chamou-se de descobrimento, que não é descobrimento, tá? A gente só descobre o que está escondido, né? A gente só descobre o que não existe, e as terras já existiam pessoas morando aqui, milhares de pessoas. O que a gente tem é uma chegada, é uma invasão europeia a terras que já existiam, que não precisavam ser descobertas, tá? Então, essa chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, né, como ficou popularmente conhecida como descobrimento do Brasil, ela traz algumas realidades que a gente precisa problematizar, que a gente precisa refletir de forma mais profunda. Uma delas é o fato de que nós, né, a gente já falou disso na aula passada, né, quando eu participei na abertura do encontro, coincidentemente com o Márcio, né, falando sobre urbanização, eu falei para vocês que o caso brasileiro, ele concentrava muito da sua população no litoral. E uma das justificativas para isso é o fato de que a colonização portuguesa não conseguiu penetrar no interior do território. E qual a razão disso? Né? A razão dessa não penetração, né, dessa não interiorização, se dá pela resistência, tá, que essas populações indígenas que habitavam o litoral, elas oferecem aos portugueses. Tá? Então, é preciso a gente entender que existiam pessoas aqui, que essa colonização, que esse descobrimento, ele não é amistoso, não é um café da tarde, onde a galera senta, conversa, troca uma ideia e está todo mundo na paz e está todo mundo na alegria, não funciona dessa forma e, consequentemente, isso vai gerar conflitos, tá? Então, esse tipo de conflito aparece, tá? Na historiografia, nas fontes, e uma das fontes que geralmente se usa para falar desse período de descoberta, né, é as xilogravuras. Né? A gente tem um exemplo dessa projeção na tela, é esse tipo de desenho, certo? Feito em papel, geralmente em preto e branco, tá? Por isso é uma característica da fonte, e que retrata a visão de quem está produzindo essa xilogravura, a visão do autor sobre um determinado fato. Então, você vai ter aí uma terra no litoral,
tá? Com corpos nus, né? Musculosos, em alguns casos, aparecem aí as musculaturas, portando machados, derrubando árvores e outros carregando essas árvores para próximo da costa, tá? Para próximo dos navios que estão chegando e partindo, né? Tem um navio de chegada, tem um navio de partida, tem gente acumulando toras de árvores, né? Dá para se supor, né? Que são pau-brasil, né? A gente vai discutir isso um pouco mais para frente, e que, consequentemente, você tem um processo de retirada exploratória, né? Nesse cenário. Então, você vai ter a primeira concepção, que é uma concepção de exploração, tá? A gente precisa entender essa colonização como exploração da natureza, né? Extração dos recursos vegetais, minerais, que existiam na Terra para usufruto da colônia, né? Da metrópole na colônia. Então, você precisa ter essa diferenciação, certo? Você ataca a natureza, você devasta a natureza em virtude de um interesse comercial. Por que que eu começo a aula efetivamente falando sobre isso? Porque nós estamos em um país que devasta extensões gigantes do seu território para plantar soja, por exemplo. Tá? Então, você constrói um processo de devastação da natureza em troca do usufruto comercial da terra. Tá? E a gente vai aprofundar isso um pouco mais para frente. Mas é para mostrar para vocês de cara que não é uma novidade desmatamento, queimada e exploração dos recursos vegetais, né, em detrimento da preservação da natureza no nosso país atualmente. Tá? Não é o governo Bolsonaro que começou com isso. Tá? E nem vai ser ele que vai acabar. Então, a gente precisa entender que essa realidade é uma realidade histórica, é um evento histórico e ela tem essa continuidade. E a partir dessa fonte documental, você tem como produzir diversas narrativas, né? A primeira delas, você pode pensar como se deu a colonização no Brasil, você pode pensar em como existiu o uso da mão de obra indígena, como esses recursos naturais eram extraídos daqui e levados para a Europa, qual o tipo de colonização que é praticada no Brasil inicialmente, dentre outros tantos fatores. Tá? Mas sempre lembrando, é um processo exploratório, não é porque os índios eram burros que estavam lá trabalhando, também não era porque eles eram bonzinhos. Isso funciona a partir de uma realidade histórica específica, tá? Então é preciso a gente ter esses elementos muito bem demarcados na cabeça da gente. Tranquilo? Um outro fator, né, que é importante que a gente esteja atento é a própria ideia, né, a exploração da mão de obra indígena, né, que se submeteu, né, compulsoriamente a esse trabalho. Significa dizer que nós estamos há 520 anos explorando as nossas populações nativas, as nossas populações indígenas. E isso, obviamente, é um processo longo e doloroso que a gente mais à frente vai abordar, pensando nos movimentos sociais e na atuação do professor Rômulo vai abordar mais especificamente. Beleza? Mas vamos pensar na colonização, como é que ela funciona. Passa o slide, por favor. Como é que se dá efetivamente essa colonização? A gente tem diversos documentos históricos que vão falar sobre o que foi essa colonização, como é que se deu essa descoberta pelos portugueses. Um dos principais documentos que a gente vai ter é a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Então, Pero Vaz de Caminha era um escrivão, tá? Uma espécie de secretário, né? Ele anotava tudo que acontecia, anotava as relações que existiam durante a expedição de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? E posteriormente indo às Índias. E nesta carta enviada ao rei de Portugal, o Caminha ele demarca, dentre outras coisas, a existência de novas terras, né? Ficou assim conhecido Novas Terras, né? Com muitos recursos naturais, tá? E ele demarca também nesse documento que essas terras elas são enormes, né? Terras a perder de vista, com a fauna gigantesca, uma flora maravilhosa. Nos dizeres do próprio Pero Vaz de Caminha, uma terra em que se plantando tudo dá, portanto, uma terra fértil, tá? E aí eu volto de novo na temática da pílula de conhecimento que eu postei ontem para vocês, onde eu dizia, né, deixava marcado lá que o Brasil é um dos únicos países do mundo, né, seria um dos 5 países do mundo
que, se isolado, né, se fechado às comunicações externas, ele se manteria em condição de sobrevivência, né? Ou seja, nosso país consegue produzir todos os gêneros alimentícios necessários para alimentar nossa população. No entanto, muita gente passa fome, nós não temos terra para todo mundo trabalhar, temos muitas terras improdutivas, e assim a gente vai discutindo mais para frente. O que é interessante de se perceber, e a gente precisa estar atento a isso, é o fato de que na nossa colonização, né, no nosso sistema de exploração, né, um sistema que é colocado como sistema colonial, já se tinha conhecimento de que as terras eram férteis, que eram longas extensões de terra e que, consequentemente, necessitava de muita exploração para produzir a colonização. E aqui nesse ponto eu quero demarcar conceitualmente para vocês, né? É importante, né? Tá com um caderninho aí, vai anotar isso aqui. A gente fala de colonização, a gente fala de Brasil colonial, mas muita gente não demarca o que é efetivamente colonização, certo? Enquanto conceito, colonização significa ocupar, certo? Povoar. Então, você precisa povoar, você precisa ocupar, você precisa habitar esse território para esse território estar efetivamente colonizado, tá? Então, não adianta, né, seguir aquela coisa de filminho de Hollywood, de sentar lá uma bandeira de Portugal e dizer essas terras agora estão garantidas em nome do rei de Portugal. Não serve de nada, certo? Essa posse nominal, ela não tem efeito prático, né? Isso vai ser uma das características que vai, né, na segunda coluna está aparecendo aí, que vai justificar o fato de existir muita pirataria na costa brasileira logo a partir de 1500, tá? Então a gente não pode parar, né, e cair na ilusão de que em 1500 ou um pouco antes disso, só Portugal e Espanha tinham um navio, só eles dois, bravos Acho que travou aventureiros. seu vídeo, sua voz também. Todo mundo travou, pelo que eu vi. Oi? Tá travado? Aqui tá normal, meu. Vamos dar Não uma tá pausa. normal aqui. Acho Tá que só o funcionando teu, aí viu, agora? Márcio? Tá dando normal, Juan. Ah, então beleza. Deve ser só o de Márcio mesmo. Pô, tá de novo, velho. Segunda aula que eu dou com o Márcio, é a segunda aula que o bicho tá querendo me derrubar, meu irmão. Qual é o teu problema, cara? Brincadeiras à parte, vamos lá, retomando. Ele quer economizar na internet, mano. Pô, aí fica querendo economizar, aí bota internet ruim e fica travando, tá ligado? Destrava, pô, né? Voltando, tá? Essa questão, essa concepção, né, que aparece muito nos livros didáticos, né, bem resumão mesmo, mas aparece muito a concepção de que, pô, Portugal veio e descobriu o Brasil, a Espanha veio e descobriu a América, e os dois dividiram as terras, ouro e tudo mais. Beleza, de fato isso aconteceu, mas a gente não pode se restringir só a entender que só os dois navegavam, só os dois eram grandes descobridores, que os dois eram bravos aventureiros do mar. Isso é uma falácia, tá? Não existe isso na prática. O que vai existir, né, vão ser buscas comerciais, né, por novas terras, novas rotas de comércio no mundo inteiro. Então, as nações ricas, né, e aí Portugal, Espanha, França, Inglaterra e várias outras, elas vão estar nessa mesma corrida, elas vão estar buscando essas novas rotas, seja para as Índias, seja para o Oriente, na Itália também, né, buscando essas novas formas de produzir e de expandir o seu comércio. O que vai acontecer é que dois acidentes, né, intencionais ou não, aí a gente entra no outro debate, mas dois acidentes do destino vão dar a descoberta de novas terras tanto para Portugal quanto para a Espanha. Tá? Então a gente precisa entender que não foi intencional, pelo menos não é assim que a gente entende, né? Não à toa você vai ter o caso, por exemplo, da Espanha. A Espanha, o Colombo, ele não tinha finalidade de descobrir a América. Ele não saiu da Espanha em 1492 para dizer eu vou descobrir a América. Ele chegou num acidente, chegou lá e queria dar uma volta ao mundo e encontrou um continente no meio, só isso. Né? Então, o mundo não estava preparado para essas terras, né?
Portugal, há, né, controvérsias que eles já tinham vindo ao Brasil, né, a terras ou no Pará ou no Rio Grande do Norte antes de 1500, né, a gente não tem efetivamente a comprovação documental se isso aconteceu ou não, mas o fato é que Portugal pode, né, condicionalmente, pode ter vindo aqui intencionalmente, mas o objetivo da viagem aparentemente não era vir ao Brasil, não era vir descobrir o Brasil, né? Não à toa que quando o Pedro Álvares Cabral aporta aqui, ele passa um tempo e depois ele segue que viagem para as Índias, tá? Pode ter sido um desvio acidental, pode ter sido um desvio intencional, né? Isso a gente infelizmente não vai ter como afirmar sem uma fonte documental, mas que não era um planejamento intencional de viagem na hora da saída, tá? Então você vai ter Portugal vindo para cá sem a intenção de colonizar a terra inicialmente. Descobre-se, solicita-se a posse em nome do rei de Portugal e segue-se viagem. E as terras ficam aqui. E as terras elas são longuíssimas, né? Se a gente for analisar em extensão territorial, Portugal é um país menor do que o Rio Grande do Norte. Ou seja, nosso estado em extensão territorial é maior do que Portugal, né? Agora imagina só, né, fazendo um exercício imaginativo no presente. Imagina que o Brasil inteiro tem indígenas espalhados por todo lugar e o Rio Grande do Norte vai colonizar o Brasil. A gente não tem população para colonizar o resto do Brasil, a gente não tem, certo? Então, imagina Portugal em 1500. Então, essa obra colonial, ela era impossível de se fazer, tá? Então, a gente precisa demarcar essa realidade, né? Então, o que é que vai acontecer? Né? Vai acontecer que Portugal vai embora, vai mandar expedições para vir aqui patrulhar a costa e vai ter corsários, né? Corsários são piratas pagos pela coroa. Então, por exemplo, eu tenho um navio, tá? Eu sou brasileiro e aí a Inglaterra me contrata, né? E aí eu passo a navegar com a bandeira da Inglaterra, mas eu não sou do exército, não sou da marinha inglesa, não tenho vinculação com a coroa nenhuma. Eu sou um contratado. O nome desse contratado que vai lá explorar, né, assaltar, de fato, as costas estrangeiras se dava o nome de corsário, tá? Então, os vários corsários ingleses, holandeses, franceses vão vir para a costa brasileira e vão começar a assaltar a costa, literalmente, né? Se a gente for só se concentrar no Rio Grande do Norte, enquanto a colônia portuguesa vinha aqui, fazia uma expedição e ia embora e passava 6 meses, 1 ano sem voltar, os corsários estavam aqui o tempo inteiro, fazendo amizade com os índios do litoral, né? Trocando, né, por meio do escambo, levando para o Brasil, levando o Mata Atlântico, levando outros recursos embora, e deixando espelho, deixando chapéu, um enfeite de pena, enfim, uma série de coisas sem valor, né, sem valor comercial, né? E isso vai constituir um tipo de colonização ineficiente no Brasil, tá? Então, quando a gente fala, né, a gente escuta muito isso, o Brasil é esculhambado assim porque sempre foi assim. Não é que sempre foi assim, é que a gente tem que entender que não é uma tarefa fácil, saca? Não é uma coisa simples de se fazer. Então, a colonização brasileira ela não teve um planejamento, ela não teve um foco de ocupação territorial desde o começo, né? E só muito tardiamente, né, quase meio século depois, é que você vai ter efetivamente a prática de tentar manter esse controle, né? Justamente porque esses corsários começaram a ameaçar a posse do território, esses indígenas eles continuam hostis aos portugueses, por quê? Porque os portugueses chegam querendo implantar uma colonização, enquanto que os corsários chegam na amizade. Então, se os corsários, que são inimigos dos portugueses, e os portugueses são inimigos dos indígenas, né, na visão dos indígenas, eles vão se associar aos corsários. Isso dificulta a entrada dos portugueses no território, tá? Então, isso vai ameaçando o controle do território, vai ameaçando a dominação do território e, consequentemente, vai ameaçando o monopólio colonial, que é o que sustenta essa colonização, tá? Então, a colonização ela é pautada em 2 pilares principais, que é a posse do território, o domínio do território, essa habitação, esse povoamento, e o controle comercial, tá? Então, você precisa efetivamente dessas 2 coisas para existir uma colonização. E aí, quando essa colonização ela é ameaçada, né, por esses vários fatores que eu coloquei, né, você vai ter um território extenso demais para Portugal controlar. Portugal não tinha população suficiente para executar essa colonização. O Estado português não tinha recurso suficiente para ele sozinho executar essa colonização.
e, além de tudo, você vai ter, até na própria descrição do Pero Vaz de Caminha, você não vai encontrar de cara metal precioso, né? E aí você tem que entender que o contexto da época, né, no século XVI, final do século XV, início do século XVI, esses países estão procurando ouro, estão procurando prata, estão procurando riqueza, tá? Então a Espanha chega na América e encontra impérios que já trabalhavam com ouro, já tinham uma ourivesaria muito desenvolvida, né, minas de extração de ouro, enquanto que no Brasil não existia, não nesse período, né? O ouro no Brasil só vai ser descoberto já na metade final do século XVI, ou seja, quase 150 anos depois. Então você vai ter uma realidade diferente, né? Uma ocupação do território diferente, onde você vai ter que extrair riqueza a partir da produção agrícola, né? A primeira extração do pau-brasil, né? Extração vegetal, e em segundo lugar a produção da agricultura, né? Da monocultura de cana. Então você vai ter um outro processo. E para realizar esse processo, você vai ter que efetivamente garantir esse território. E a alternativa que a coroa portuguesa vai encontrar para superar esse fato é efetivamente construir, né, uma parceria, né, vamos dizer assim, público-privada, né, onde a coroa vai ceder efetivamente à iniciativa privada a premissa da colonização. Então, se o Estado português não tem população suficiente para explorar a terra, se o Estado português não tem dinheiro suficiente para gerar essa colonização, o que ele vai fazer é dar a concessão da exploração em benefício de algumas figuras, né, da burguesia portuguesa, para eles virem ao Brasil efetivar essa colonização. Tá? E a esse processo deu-se o nome de capitanias hereditárias, né? Por que capitanias e por que hereditárias? Porque vão ser lotes de terra dados a alguém que vai receber o título de capitão donatário, tá? Então era um título militar, tá? Basicamente porque cabia a ele, né, dentre outras coisas, o direito de executar a justiça e preservar a ordem desse lote de terra. Então ele tem as prerrogativas militares. E ele é um dono, mas não é um dono total. A terra não é dele, é uma espécie de empréstimo, tá? Ele é dono da terra do rei, tá? Mas se ele vai executar esse processo, mas no final das contas as terras continuam sendo do rei. Ele é um dono que não é dono, é um empréstimo, vamos pensar dessa forma. E é hereditária porque uma vez concedida a carta de doação, né, o documento que efetivava o direito da posse e exploração da terra, essa carta ela poderia ser repassada para alguém herdeiro da família. Então, eu estou lá, recebi uma carta de doação, estou explorando o lote, né, em tese, estou explorando o lote, aí eu adoeci, morri, o meu filho pode herdar esse lote, ele vai executar a posse, e essa posse vai passar para o meu neto, né, no caso, filho do meu filho, e isso vai acontecer sucessivamente. Então, as capitanias hereditárias, elas vão persistir até os governos gerais, né, enquanto única divisão territorial do Brasil, né, e, posteriormente aos governos gerais, elas vão continuar existindo, né, com uma estrutura de menos poder, efetivamente, ela não vai ter a mesma característica que tem agora nesse comecinho, né, em 1534, mas ela vai continuar existindo até efetivamente o Império, tá? Então você vai ter essa forma de organização inicial que de cara vai conceder, tá, grandes lotes de terra, uma extensão territorial gigante na mão de poucas pessoas, tá? Por meio de um documento, né, chamado Carta de Doação e por meio de outro documento chamado Foral, tá? Que eu vou abordar mais detalhadamente agora no próximo slide. Então, como é que funcionou na prática essas capitanias hereditárias, tá? No mapa que está colocado ao lado aí, dá para perceber, tá? Vocês não precisam decorar o nome de todas as capitanias, o nome dos capitães donatários, isso não existe, tá? Não é necessário. O que eu quero que vocês percebam é que existe uma retaliação, né, arbitrária do território. Literalmente se passa uma régua e se fatia esses territórios em 15 lotes diferentes, tá? De norte a sul do país, e dá-se esses lotes, tá? Para 12 capitães donatários diferentes, tá?
Então, você não tem nenhum estudo topográfico, você não tem nenhum estudo territorial, né, sobre, por exemplo, foz dos rios, montanhas, acidente geográfico, nada disso é levado em consideração. Literalmente, pega o mapa, passam a régua, traçam riscos, pronto, esse lote aqui é seu, pode ir à vontade, explore, e o direito de colonização está concedido à iniciativa privada. E é justamente por isso que não vai dar certo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a capitania do Rio Grande, né, que é onde o nosso estado ficaria, e preste atenção no tamanho desse negócio. Rio Grande do Norte, um pedaço da Paraíba, o Ceará, Piauí, Maranhão e um pedacinho do Pará. O cara era dono, o Aires da Cunha e como é o nome do outro? O João de Barros. Dois caras vão dominar esse território. Vai ter a posse desse território. Imagina o tamanho disso. Só que não é um lote de terra vazio, cheio de planta e de bicho e nada mais. A gente tem que entender que vão ter populações nativas nesse território, vão ter acidentes geográficos, vão ter resistência a essa entrada de colonização. E um dos exemplos disso é o fato de que um dos capitães donatários, né, o João de Barros, ele é assassinado na tentativa de chegar, né, de entrar no litoral e de colonizar o Rio Grande do Norte, né? Então, ele é assassinado, né? E aí a iniciativa da colonização sobra para o Aires da Cunha e para os filhos do João de Barros, né? Ele tinha 2 filhos, e eles não vão conseguir colonizar, porque vai haver uma resistência indígena muito forte na nossa capitania. E os caras vão embora e abandonam o lote de terra e vai ficar por isso mesmo, tá? Então, você vai ter efetivamente um primeiro grande problema dessas capitanias hereditárias, porque eram lotes extensos de terra, você precisava de um esforço para exercer essa colonização muito grande. Além desse esforço para exercer a colonização, você vai ter o problema das dificuldades financeiras, que muitos não vão conseguir exercer, tá? essa vinda. Tem muitos que nem vão vir para o Brasil. Os caras não vão botar nem os pés aqui, vão receber a carta de doação em Portugal e não vão nem aparecer aqui. Então você vai ter muitas terras vazias, né, efetivamente sem a execução da colonização, e essa colonização, essas capitanias vão falhar terrivelmente por conta disso. E aí o que é que a gente tem como consequência? Uma extensão de terra muito grande, né, dada é quase que um feudo, né, se a gente for pensar na ideia medieval. E essa mentalidade ainda está muito presente nesse período. Então você vai ter feudos gigantes, né, territórios gigantes, em tese sobre a posse de uma pessoa que não executa efetivamente o domínio desse território. E a consequência disso é que essas terras vão ficar vazias, que vão sendo ocupadas de forma desordenada, descontrolada, onde ninguém sabe quem é dono da terra, e a terra ela passa a ter posse nominal, ou seja, eu ocupo a terra, eu cerco a terra, eu trabalho a terra e ela passa a ser minha porque ela sempre foi minha, porque ninguém vai lembrar o que existia antes disso ao longo do tempo, tá? Então isso vai se repetir, a gente vai ver a consequência disso posteriormente. E efetivamente isso vai criar um outro problema, que é o fato de que a coroa portuguesa ela não vai conseguir controlar quem tem ou não direito a essa terra, né, em estruturas locais, e ela vai começar a, em vez de impor o seu domínio, né, de impor o seu controle sobre a terra, ela vai simplesmente referendar, autorizar, dar garantias a quem ocupou ela e começou a executar a colonização, porque o interessante era que a colonização fosse efetivamente praticada, tá? E um dos elementos que vão sustentar esse tipo de colonização é o foral, como eu coloquei para vocês. No foral vão ter vários pontos, né, tanto de obrigações, direitos e deveres, tanto dos donatários quanto dos colonos. Tá? Não era proibido os colonos usufruírem a terra, a gente precisa ter isso bem claro. No entanto, existiam algumas demandas, algumas obrigações necessárias para que isso acontecesse, certo? E é isso que eu quero que vocês percebam aí. Então, você vai ter lá, né, o capitão donatário, quais eram as obrigações dele? Ele tinha lá, eu posso ter a posse e transferir a posse dessa terra hereditariamente, né, desde que eu cumpra as obrigações. Ele podia fundar vilas, né, a ideia de começar as cidades, a povoar os territórios. Ele poderia nomear as pessoas responsáveis por executar a justiça, né, no seu território, criar jurisdições civis e criminais. Mas os dois principais pontos que vão interessar para a colônia, né, justamente para a metrópole, no caso,
é justamente o doar sesmarias aos colonos, e a gente vai chegar já ao que é sesmarias, e o recolher tributos e impostos. Esses tributos e esses impostos deveriam ser pagos pelos colonos, tá? Então, esses colonos eles vão ter o direito de explorar a terra, eles vão poder receber essas marias, mas eles vão ter a obrigação, repetir, obrigação de pagar impostos. Então, o cara podia usar a terra, mas ele era obrigado a pagar impostos. O que vai acontecer muitas vezes é que esses colonos não vão pagar esses impostos, os capitães donatários, por não virem aqui ou por não exercerem a sua função a contento, eles também não vão recolher esses impostos e efetivamente você vai construir uma marca onde esses grandes latifundiários vão explorar a terra, vão usar a terra, vão gastar literalmente os direitos possíveis de uso da terra e não vão querer ser taxados por impostos. Qual a consequência disso num Brasil mais moderno como nós temos hoje? Que quando se fala em taxar grandes fortunas, em taxar grandes montantes de dinheiro, sobretudo de pessoas que têm muita terra, as pessoas reclamam, tá? Então você vai ter uma concentração de terra, uma ausência de pagamento de imposto, a sonegação de imposto de tributo ao Estado português no período colonial, que se vai persistir e que vai se manter ao longo do tempo. A consequência efetiva disso é que nós temos um país que se acostumou historicamente, depois de 500 anos, que os grandes ricos não pagam impostos, que a posse do território é um direito quase que divino, que brotou de algum lugar e ninguém contesta. Esse latifúndio, não importa se é produtivo ou não, ele é garantia de posse de alguém e ninguém se abstém, né, de ter a sua o seu grande quinhão de terra. Então é importante que a gente tenha essa noção bem definida, beleza? Mas necessário que entendamos o que é sesmarias, tá? É ses, não é seis não, tá? Eu vejo muita gente escrevendo errado, é sesmarias. O que são essas sesmarias? Então, próximo slide eu vou explicar um pouquinho para vocês. Ficou desse jeito esse negócio? Estava assim não. Gente do céu. Bugou o slide. Só um minutinho. Bugou mesmo, viu, Juan? Pelo que eu vi. Não tava assim mesmo, não. A letra estava preta. Mas, enfim. A gente vai postar isso pra eles depois também, então eles vão ter acesso ao slide. Eu vou abrir o meu aqui. Certo. Você está visualizando, Juan? Oi? Você está conseguindo visualizar, pelo menos? Não, para mim, eu estou acompanhando pela chamada e eu estou acompanhando a mesma tela que o pessoal, justamente para não perder. Mas eu vou abrir aqui o material que eu mandei no nosso grupo, que é o que está com a letra preta. Espera aí. Estou com ele aqui aberto, pode ser que... Pronto, compartilha ela aí. Estou tentando. Aline, tu fecha essa por enquanto, que ele vai abrir o outro, certo? Ah, porque ele tá exibindo do Google Documentos, eu acho, né? Tem isso. Pode ser. Aline, tu fecha esse por enquanto, aí o Romulo vai abrir o dele, certo? Você vai exibir, Romulo? Estou abrindo aqui. Beleza. Aí tu para essa por enquanto, Não Aline. apareceu, não, eu já abri. Não, acho que vai abrir. Você vai Olha dar só. Aguarda um pouquinho. Certo, porque dá um delayzinho sempre. Normal. Então espera aí, Romulo, um pouquinho. Então, pronto.
Não aparece? Não, né? Então, Rômulo, tenta aí. Ainda não apareceu ainda não. Tu encerra aí, encerra essa daí para Romulo exibir. Ok. Pronto, Romulo. Ele está pedindo permissão aqui. Aí. Deu certo? Eu tenho até que horas, Márcio? Só para confirmar aqui, no horário, eu me empolgo e acabo perdendo a hora. A gente fez a questão da música, então tem um tempinho aí, uns 10 minutinhos aí, ou um pouco mais que isso. Certo, certo. Isso aí, garoto. Pronto. Tela cheia. Para estar na tela cheia, não sei por que não está. Não, então vai abrir aqui, daqui a pouco. Quer dar o delayzinho sempre. Pronto, mas vamos adiantando para a gente não perder tempo, né? Temos ainda Sesmarias, leis de terras e a reforma agrária para discutir. Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam, né, para sacar o seguinte, tá? A Sesmarias, ela vai ser uma estrutura menor do que uma capitania hereditária. Então, você vai ter, na estrutura hierárquica do início desse período colonial, do século XVI, vocês têm o rei de Portugal no topo da hierarquia. Abaixo dele, você vai ter o capitão donatário, né, que vai receber a carta de doação, vai ter o direito de exploração da capitania hereditária. E na estrutura abaixo dessa capitania hereditária vão ter as sesmarias, várias, dezenas. Então, o rei de Portugal dá carta de doação para o capitão donatário. Esse capitão donatário, ele por ser, né, efetivamente o possessor das capitanias, ele terá o direito de conceder sesmarias aos colonos. Então, esses colonos, eles vão ter o direito de explorar a terra, né? Então, o objetivo efetivo é que no interior das capitanias hereditárias, essas sesmarias sejam uma zona de exploração do território. Então, eles vão explorar o território, e essa exploração do território se dará efetivamente por conta de tornar as terras que chamam de incultas, né, as terras que não tinham nada sendo produzido, em terras agricultáveis. Então, elas vão exercer o cultivo dessas terras, esses sesmeiros, né, como ficou conhecido o nome, esses sesmeiros, eles devem executar a produtividade nas terras, devem tornar essas terras produtivas, e ao final e ao cabo desse processo, essas terras produtivas vão dar retorno financeiro. Parte desse retorno financeiro tem que ser pago como imposto, tá? Como imposto. Esse imposto era no sistema de 1/6, tá? Então, 1/6, 1/6, 6 Marias, sacou? Então, não é 6 Marias, tá? Não escrevo o numeral e o feminino. 6 Marias, tudo junto e sem o izinho. Então, você vai ter lá, o cara produziu num território, ele ganhou o direito de uma terra, né, de uma posse de terra, e vamos imaginar que ele produziu 600 quilos de feijão, e ele vendeu esses 600 quilos de feijão, o quilo a R$10. Então, ele vai ter lá R$6.000, suponhamos. Então, ele vai ter que pagar de imposto à coroa 1/6 desse valor. Portanto, R$1.000, né? 1/6 de 6.000 é 1.000. Tá vendo? Essa matemática eu sei fazer. As outras eu já não garanto. Então, você vai ter o cara pagando esse imposto. Obrigatoriamente deveria ser assim que funcionava. Sesmeiro, explora a terra, vende, paga 1/6 e tá tudo ok. Mas, como no Brasil tudo funciona no sistema do jeitinho brasileiro, muitos desses sesmeiros vão começar a usufruir, a implementar uma prática chamada de grilagem, tá? Ou a grilagem é um termo mais moderno. Deixa eu ver o termo mais antigo, coloquei aqui.
poceiro, né? Os grileiros são mais modernos, os poceiros. Então, o que é que o cara vai fazer? Ele vai estar lá, recebeu a carta de Sesmaria, está explorando a terra, só que ele não vai explorar sozinho. O que é que ele faz? Ele coloca na terra um poceiro, né? Ele aluga essa terra, ele arrenda essa terra por um valor combinado com a pessoa produz na terra dele, paga ele uma parte do imposto, ele não repassa esse imposto, né? Não repassa esse combinado, esse valor pela posse da terra para a coroa. Quem ganha? O sesmeiro. Então, o sesmeiro, ele lucra arrendando a terra para um poceiro. E o poceiro produz na terra para a sua subsistência e paga uma parte desse dinheiro para o dono da terra, no caso, o sesmeiro. E o capitão donatário e a coroa ficam chupando o dedo, tá? Então, essa prática de sesmarias, ela vai servir de base para a origem efetivamente prática dos grandes latifúndios que a gente vai ter no Brasil afora. Tá? Então, a gente vai ter vários sesmeiros, vários fazendeiros recebendo extensões territoriais extremamente longas, extensas, explorando essa terra, mas não vai haver um processo de pagamento de imposto, de usufruto dessa terra. Muitos dos casos serão de territórios, né, de latifúndios incultos ou pouco produtivos, e cabendo também uma redistribuição dessa terra para os poceiros. Tá? Então, essa é uma característica que vai surgir no século XVI, tá? Vai surgir lá em 1500 e cacete, né? E vai se estender até 1850 com a Lei de Terras. Tá? E essa Lei de Terras vem tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares. E a gente vai ver como é que isso vai funcionar na prática. Tá? Então, no próximo slide. Então, a Lei de Terras, ela é uma lei que está no contexto das mudanças que vão ocorrer no Brasil na metade final do século XIX. Então, o que vai acontecer no mundo inteiro é uma mudança nos sistemas produtivos. Que mudanças serão essas? Você vai ter o mundo inteiro se reorganizando, tá? Saindo de um sistema capitalista baseado nas relações mercantis de comércio, né? Algo que a gente chama de capitalismo comercial, e passando a exercer um capitalismo industrial. Né? Então, lembrando aí, Revolução Industrial tinha acabado de acontecer na sua primeira fase, estava começando a segunda fase da Revolução Industrial, vários países pelo mundo querendo executar novas formas de exploração do lucro, com novas formas de exploração de produtos, e um desses produtos que vão ser olhados de forma diferenciada vão ser as terras. As terras, elas passam a ser olhadas enquanto um produto que deveria ser explorado em sua máxima extensão comercial, tá? Então, você vai ter no Brasil uma mudança grande em relação à posse e ao uso da terra, tanto na questão jurídica quanto na questão comercial, tá? Isso a partir de 1850, né? A partir de um pouquinho antes disso. Então, você vai ter o mundo inteiro pensando e repensando a posse da terra, que deixa de ser um símbolo, né, de um passado, de uma tradição, de distinção social. Né? Antigamente, um fazendeiro era um símbolo de riqueza. Né? Não que não tenha deixado de ser, mas ele era efetivamente o que autorizava politicamente e economicamente diversas pessoas. E ele passa a ser entendido, a terra passa a ser entendida enquanto um produto agora. E aí, justamente por conta disso, surgem legislações, surgem debates jurídicos sobre o direito de acesso e posse de terra no Brasil. Tá? Então, de 1500 a 1850, a posse do Brasil foi feita no sistema de capitania hereditária, de sesmaria, de doação, mas não existia um pensamento jurídico acerca da posse da terra, efetivamente, da propriedade privada. Tá? Isso só vai acontecer posteriormente. Então, você vai ter, junto desse cenário também, a proibição do tráfico negreiro. Tá? Então, o tráfico negreiro ele é impossibilitado de acontecer. E junto a isso, junto a essa proibição, às leis e os avanços das legislações abolicionistas, né, no final do século XIX, você vai ter também um incentivo à imigração europeia, sobretudo italiana, né, que vai vir para o Brasil,
E juntando esses vários fatores, vai haver a criação de uma legislação, né, jurídica sobre a terra, chamada Lei de Terras, que vai, dentre outras coisas, impossibilitar o acesso da posse e do usufruto da terra para os estrangeiros, né, em uma menor proporção, mas não era tão difícil para os estrangeiros pobres que vinham para o Brasil. Então, lembrar que não é o fato de eles serem europeus, italianos, que eles vão vir para o Brasil e eles estavam cheios de dinheiro. Não, eles são europeus pobres, tá? Italianos pobres, que vêm para o Brasil, em sua maioria, para tentar ganhar a vida, para tentar um recomeço. Né? Literalmente, os caras saem com a mão na frente e outra atrás da Itália e vêm para cá para tentar enriquecer produzindo como agricultores aqui. E uma outra categoria, né, que o professor Romulo vai abordar um pouco mais detalhadamente a posteriori, é os próprios escravos, tá? Os ex-escravizados, as populações negras empobrecidas, recém-alforriadas, né, em muitos casos, né? Lembrando que o processo de abolição da escravatura no Brasil atingiu uma parcela já pequena da população, cerca de 70% dos escravos dos escravizados brasileiros já estavam alforriados em 1888, então você já tinha uma população negra livre muito grande, né, concentrada em aquilombamentos, em vilas escravas, né, de populações negras, que não vão conseguir acessar a terra. Então, a Lei de Terras, em tese, ela mais exclui do que inclui, né? Então, ela constrói uma proibição, né, um condicionante que é quase uma proibição para o acesso da terra. Ela praticamente devolve a posse das terras ao governo brasileiro, né, ao governo imperial brasileiro, que logo em seguida se torna um governo republicano. Ela diz que, por lei, todas as terras do Brasil são de posse do Estado, tá? Obviamente, você precisa apresentar uma documentação que te garanta a posse da terra que você usa. Caso contrário, você vai ter que pagar por essa terra para continuar usufruindo dela. E aí vai começar a surgir, brotar, né, uma série de fraudes documentais, né, de documentos falsos, de cartas de doação do rei não sei de qual, do capitão não sei da onde, não sei das quantas que doou aquele território. E aí, efetivamente, quem já tinha terra vai continuar exercendo o direito da terra, né, muitas vezes ilegalmente, mas vai ser reconhecido esse direito de exploração da terra e esse direito de exploração vai ser mantido ad infinito. Quem não tinha terra e não tinha dinheiro para comprar essas terras, que eram caríssimas, vai continuar sem terra, vai continuar sem usar a terra, e essa concentração, né, esse estatuto da Lei de Terras de 1858 não vai ter nenhuma grande mudança, nenhum grande avanço, né, para as populações mais empobrecidas. Então, você vai ter um processo de concentração de terra que evolui efetivamente para um processo de concentração de renda, excluindo as populações mais pobres e os trabalhadores rurais mais empobrecidos. E, para finalizar, né, um pouco mais de 100 anos depois, nós temos o Estatuto da Terra, né, promulgado durante os primeiros eventos, né, do regime civil-militar brasileiro, de 64, a Lei 4.504, de 30 de novembro de 64, ela cria, em tese, né, o que deveria acontecer para o Brasil, né, pensando na questão das terras, que é a ideia de uma reforma agrária. Tá? A proposta dessa lei, efetivamente, é que o Brasil deveria passar por uma reforma agrária e por um incentivo para o desenvolvimento da agricultura. Tá? Então, o governo militar, né, recém-instaurado no Brasil, monta uma equipe, né, e aí a gente tem que reconhecer que a equipe era extremamente qualificada à época, né, eram nomes bastante renomados no tema, que sentaram e discutiram amplamente como é que o Brasil deveria se reorganizar nessa estrutura fundiária a partir de 64. Então, ficou definido, né, a existência de uma reforma agrária, né, num primeiro momento, e que essa reforma agrária deveria ser acompanhada por um processo de desenvolvimento da agricultura. Qual o grande problema? É que você vai ter um dos dois, né, sendo efetivamente praticado, que é o desenvolvimento da agricultura, daí vai surgir o agronegócio, as grandes lavouras de produção de soja e de outros bens de consumo, sobretudo na região do Centro-Oeste,
tá? Em paralelo, você vai ter o fracasso da proposta de uma reforma agrária que nunca se realizou, né? Então, você vai continuar existindo uma estrutura fundiária concentrada, né, restrita na mão de poucas pessoas, mas que efetivamente não vai conseguir popularizar a terra, que era o objetivo, né? Eu coloquei a definição, né, de alguns conceitos que aparecem nessa lei, né? A ideia de reforma agrária enquanto um conjunto de medidas que visam promover a melhor distribuição de terra. Ou seja, em tese, na prática, você pegar, né, a quantidade de pessoas que trabalham na terra, ou que vivem, necessitam da terra para sobreviver, né? Você pega a quantidade de terra total e você divide igualitariamente. A ideia básica, né, bem superficialmente, seria essa. Mas, obviamente, quem tem muita terra não vai querer perder os seus grandes territórios, seus grandes latifúndios, e quem não tem nada vai continuar exigindo a necessidade do cumprimento da lei, né? Então, você vai ter um debate econômico, vamos pensar dessa forma, estabelecido dessa forma, e que efetivamente não chegou a ser executado na prática, né? Não à toa nós temos grandes latifúndios, grandes extensões territoriais, né? Agronegócio e uma série de outras características que estruturam esse cenário da nossa estrutura de terras atualmente, causando exclusão, causando pobreza, causando assassinatos, causando muita morte, muito sofrimento, e que não é de hoje e não vai acabar amanhã. Tá? Então, é essa a linearidade histórica que eu queria que a gente estabelecesse hoje, e é por aqui que eu encerro. Beleza? Pronto, pessoal. Então, a gente